Olá a todos, vamos agora para o nosso capítulo 3 desse livro aqui do Magicamente. E esse capítulo, os dois primeiros a gente fez, o autor fez uma linhas gerais, né, do que ele quer trazer aqui nesse livro, e agora nesse capítulo 3 começa o primeiro passo da manifestação. E o livro ele vai se desenrolar em 6 passos. Então, esse primeiro passo é recupere o poder para focar sua mente. Então, a gente vai seguir agora com esse capítulo. E ele vai trazer um conceito aqui, que é o conceito de autoagência. E a autoagência é como a neurociência reconhece o nosso poder interior para realizar a nossa intenção. Deixa eu colocar aqui. E então, a neurociência, esse conceito de autoagência, portanto, é da neurociência, e ele diz respeito como que a gente pode controlar ou regular esse nosso poder interior, né? Que poder é esse, né? É um poder relativo à habilidade de regular as nossas respostas. Isso é uma coisa muito importante, porque imagina a gente tendo estímulo o tempo todo e a gente só reagindo com automatismo. Isso significa que a gente vai ficar totalmente dependente do ambiente externo, do humor dos outros, do trânsito, do mau humor e tal, né? E ao passo que, se a gente tiver um foco treinado, nesse caso, esse poder vem da meditação, a gente vai ter mais habilidade para regular essas respostas. É basicamente isso, ter agência. Ter agência, então, é um poder de se autorregular. E nesse poder, a gente direciona a nossa atenção para onde queremos. Embora pareça um bicho assim de 7 cabeças, a prática de mindfulness, ela é uma prática de regulação emocional, mas é uma prática de regulação emocional por direcionamento de atenção. Então, quem medita sabe, né? O tempo todo a gente vai ser distraído pelos pensamentos e a gente vai falar, opa, volta aqui. Opa, volta aqui. A mente não treinada vai ficar nesse opa, volta aqui o tempo todo. E a mente mais treinada, ela vai ter mais tempo para ela, entre um pensamento e o outro, para ela ficar naquele espaço de silêncio, né? Que seria, a mente parou? Não, a mente não para, mas a gente pode dar um ritmo desse fluxo mental, uma prática contínua, que a gente vai conseguindo maior espaço entre um pensamento e o outro, e é muito gostoso quando a gente está nesse espaço, não operando com os pensamentos. Então, a gente na autoagência tem esse poder de colocar a nossa atenção onde a gente quer, a gente tem o poder de suportar o desconforto e adiar a gratificação. Adiar a gratificação é uma das tarefas, assim, mais complexas eu não digo, mas mais determinante de uma maturidade emocional. É mais determinante também de um entendimento lúcido das coisas, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, muitas vezes a gente precisa plantar, semear, cuidar do jardim, para depois vir o que a gente quer, né? E para isso a gente precisa ter uma determinação. Então, a autoagência pressupõe, portanto, essa capacidade de suportar um desconforto enquanto a gente está ali na labuta para semear o que a gente quer, sabendo que essa hora vai chegar, então vai ter valido a pena o esforço, no caso, né, os sacrifícios e tal. A autoagência também tem a ver com a nossa capacidade de decidir o que a gente deixa ou não entrar nas nossas mentes. Isso significa, mais ou menos, a seletividade, né? A gente não ficar enchendo de informação desnecessária, que hoje é muito fácil. A gente também não ficar totalmente tomado por uma situação
que aconteceu às vezes no dia, que foi chato, ok, mas a gente não permanecer ali naquele rame-rame o dia inteiro, ok, foi mal, deixa eu me desapegar disso, porque já passou. E então é esse poder da gente também não ficar ali cultivando situações além do que desnecessárias, além desagradáveis, além do que precisa, né? E, sobretudo, o poder de escolher a resposta. Escolher a resposta em relação ao estímulo significa que a gente está o tempo todo sendo estimulado, o tempo todo tendo demandas que vão exigir da gente uma resposta. E se esses estímulos eles vêm de forma atravessada, o que muitas vezes acontece é que a gente reage de um jeito impensado, no automatismo mesmo. Né? Então, alguém falou mais alto, a gente altera a voz também. Alguém está de mau humor, a gente começa a retribuir com mau humor. E esse poder de escolher a nossa resposta é um poder muito poderoso, né? Porque é um poder que diz respeito assim, né? O que eu vou fazer diante disso que se apresenta para mim, da maneira mais funcional, da maneira que corresponda mais àquilo que eu realmente quero, de não ficar gastando energia, né, com aquilo que não deve, e a nossa resposta, então, ficar contaminada pelo externo. A gente tem que ter um estado ali de equilíbrio interno que faça a gente ter, então, esse poder de escolher. E escolher não é uma coisa tão simples. Eu sempre falo aqui que as pessoas, muitas pessoas, abrem mão do poder de escolha, porque ficam ali muito confusos na hora de ter que decidir, não conseguem chegar à decisão. Só que a escolha é sempre um luxo, né? Quando a gente tem capacidade de escolher, significa que a gente está numa zona de privilégio da vida. E se a gente abre mão dessas poucas vezes, né, que a gente tem a opção de escolha, a gente está perdendo essa autoagência. Então, a autoagência é um conceito muito interessante que a gente acaba usando ele de uma forma bem no dia a dia, né? Isso a gente colocar, então, a nossa habilidade de regular as respostas, de adiar a gratificação, significa se colocar num papel de agente da nossa vida e não de vítima. Porque se a gente é muito suscetível às respostas que os outros mandam para a gente, para reagir, a gente tem uma capacidade muito limitada da gente lidar com a diversidade, porque a diversidade nunca vai deixar de existir. Ela vai estar sempre presente na nossa vida. Então, a gente ter ali uma posição não de vítima, mas de ator, né? E de agente, portanto, das coisas que acontecem para a gente, a nossa chance de se aproximar daquilo que a gente realmente quer, daquilo que realmente importa, é muito maior, né? Bom, um outro aspecto que o autor aqui vai trazer, que a força está dentro de nós. Eu estou rindo porque muita gente pode achar assim, assim, ai, que raiva esse negócio da força está dentro de nós, onde está esse raio dessa força, né? Ou em momentos que a gente não está sentindo essa força de forma alguma, e saber que ela está dentro de nós pode ser um pouco irritante, né? Mas nessa visão aqui que o autor traz, é enviar a nossa atenção para dentro, que é o que a gente faz em meditação. A gente achar dentro de nós o que o Alan Wallace chama, que eu também gosto desse termo, que é o nosso refúgio interno, e naquele silêncio, naquele momento que você direciona, fecha os olhos para o externo, e quando você fecha os olhos para o externo, você abre os olhos para o interno, você encontrar ali dentro o seu refúgio, o lugar que você pode se acalmar,
E a partir dessa calma, dessa conexão íntima, você poder se acessar segundo os seus valores, segundo aquilo que realmente importa, e não tão contaminado pela distração, né, da nossa vida. Porque vamos combinar que a gente tem distração para tudo que é lado o tempo todo, né? As situações externas, elas estressam a gente, muitas vezes, e esse estresse, às vezes, paralisa. E essa força para a gente não entrar ou não permanecer, porque entrar em situação de estresse, vamos combinar que a gente está suscetível, todo mundo, quem medita, quem não medita, qual a diferença? Né? A diferença é que quem medita tem uma habilidade maior para não permanecer naquela situação. Ele pode se estressar no primeiro momento e depois, logo em seguida, vem a resposta: peraí, eu preciso ficar aqui, né? Eu preciso permanecer nesse lugar estressado. Aí a gente faz um balanço ali e resolve, né? Então a mente treinada, ela percebe a cilada do padrão que tende a se repetir, e quando a gente percebe, a gente volta a ter então a gerência, né? A autogerência, para poder fazer as coisas de acordo com o que a gente quer, ou pela nossa vontade, ou pela nossa necessidade, ou pelo que é preciso fazer naquele momento. A gente recupera né, assumir o que a gente realmente tem que fazer. Então, esse sentido de autoagência, de gerir, de regular as nossas emoções, também pode ser muito difícil numa cena de depressão, de uma pessoa que está com crises de ansiedade. A gente não está falando exatamente desses momentos onde a gente está com algum problema estabelecido, com algum sintoma que limita essa agência, que limita a gente poder gerenciar a nossa própria vida. A gente está falando aqui de um estado onde a gente tem os estresses do dia a dia, no trabalho, na família, no trânsito, mas a gente não se perder com situações que a gente não precisa mergulhar nelas profundamente. Ok, aconteceu, foi a minha revelia, eu preferia que não tivesse acontecido, e vida que segue, né? Mas realmente nos estados depressivos você tem um comprometimento desse estado de humor. Nas crises de ansiedade também você não tem esse controle, por isso que a medicação ela entra como uma ferramenta importante nesses casos onde o sintoma está estabelecido. Mas se a gente está num sintoma neurótico assim de vida cotidiana, que a gente possa escolher as nossas batalhas para a gente não ficar gastando aí tanto emocional com situações que não merecem, com pessoas que não merecem, com bobagenzinhas quaisquer, né? A gente recupera ali a nossa agência e vamos não ser automático, porque o automático é muito simples, é muito elementar, é muito limitado. A gente pode muito mais do que ser automático, né? Eu fico olhando esse microfoninho aqui, porque já teve uma vez que eu fiz o comentário inteiro, chegou no final, ele não estava ligado e eu perdi, né? Então vamos lá. Também está um solzinho bom aqui, porque está um tempinho de outono, gostoso já, então está muito legal. E eu estou aqui aproveitando o solzinho também. E a próxima parte que ele vai tratar é sobre crença limitante, uma coisa que a gente ouve falar muito. Essas crenças, na verdade, são um conjunto de valores que nos formam, que a gente acumula durante toda a nossa existência. Ora, a família vai ter muita responsabilidade nessa formação da crença.
ora é a sociedade, sociedade escola, sociedade grupos de amigos, sociedade grupos de trabalho. Então, é o conjunto de valores que faz parte daquele sistema que a gente está inserido e foi constituído, e que muitas vezes nos levam a cena da gente ter crenças muito limitadoras das nossas potencialidades. Sem dúvida, a principal, onde isso acontece com maior intensidade é na família. Por isso, assim, o que a gente ouve de pai, de mãe, de responsável, de cuidadores no período da infância, tem uma importância muito grande nas nossas crenças e na maneira como a gente vai se acreditar ou não, ou se desacreditar. E na verdade, a meditação, ela busca nos tirar das amarras dessa crença limitante. Ela é uma técnica que busca isso, né? E dentro dessa técnica, como acontece, né? Toda vez, imagina você todo dia ali meditando, fazendo a sua prática e se descolando daquilo que está estabelecido na sua crença. É basicamente isso que a gente faz, né? Quando eu tento me colocar no espaço da meditação, naquele momento que ninguém nem nada está interferindo, nem os meus próprios conjuntos de crença, eu também vou ganhando um espaço de liberdade ao me desgarrar dessa crença estabelecida. Eu vou ampliando, eu vou ganhando espaço de visão, perspectiva diante da vida, né? E com isso, nesse encontro da meditação, portanto, que precisa ser diário, né? A gente vai vendo outras possibilidades que vão se apresentando, para além dessas crenças limitantes, né? A nossa própria crença no que a gente pode ou não realizar, ela é muito importante a gente cuidar, e para que ela não seja tão limitante assim, porque é uma das poucas áreas da vida que a gente tem algum controle. É naquilo que a gente acredita, né? Se, embora eu tivesse tido influências na minha vida para ter crenças de que eu não sou boa nisso, de que eu não mereço aquilo, de que eu não atuo bem em uma determinada área, que a minha voz é feia e etc. A gente tem, através do autoconhecimento, uma maneira de ressignificar isso. No caso da meditação, a ressignificação se dá por novos campos de visão, por novos campos de perspectiva que eu vou alcançando na medida que eu vou meditando e me desfixando desses condicionamentos introjetados em mim. Então, embora seja uma prática de silêncio, que muita gente faz relação como sendo uma prática da gente ficar calmo, não é só isso. A meditação é muito mais, ela mexe com mecanismos muito elaborados no nosso psiquismo, no nosso cérebro, e então nos dando a chance de atuar na vida para a gente poder superar essas crenças limitantes, né? Então, se todo dia a gente se volta para o nosso silêncio, a gente vai desatando os nós dos nossos padrões disfuncionais. E os nossos padrões disfuncionais têm tudo a ver com crença limitante, tudo a ver, né? E quando a gente começa a não ficar preso na crença limitante ou em tudo aquilo que ela representa para inibir a nossa ação em uma série de coisas da vida, toda vez que isso acontece,
a gente vai sair da posição de vítima. E a gente, quando sai da posição de vítima, é quando a gente vê uma forma, a gente acredita que tem solução, a gente acredita que a gente pode aquilo, a gente pode mais, a gente pode tentar superar. Então, a superação é um rompimento de um limite, de uma crença limitante, né? E é quando a gente fala, não, eu acredito que eu dou conta disso, eu acredito que eu posso isso. A gente vai falar, ele vai trazer aqui também a atenção capturada. E para a gente ter esse poder da autoagência, de conduzir a nossa própria vida, ele estabelece uma relação muito próxima com a nossa atenção capturada. É a sensação da gente ser participante, não o comandante, o condutor da nossa própria vida, que as coisas nos acontecem e não acontecem para nós, como se a gente fosse assim levado pelos acontecimentos, arrastado, como uma folha solta no vento. E essa sensação é muito ruim da gente não ter como se ver atuando, porque é muito como a gente sente, porque o poder está lá. A gente precisa, de alguma forma, acessar. Muitas vezes existem traumas dessas crenças limitantes, existem traumas de acontecimentos que na nossa vida deixaram essas marcas, essas cicatrizes disfuncionais e que acabam interferindo muito nessa autoagência ou na ausência dela. E hoje a gente também tem que ter um cuidado muito especial com a internet, porque ele vai até falar sobre isso, que toda publicidade faz a gente acreditar que a gente está precisando de alguma coisa. Então, a publicidade, ela joga com a ausência de poder, que a gente precisa, para a gente ter poder, a gente precisa, então, adquirir, ter, comprar. E essas publicidades, elas são tão estudadas do ponto de vista psicológico e até neurocientífico, que é lógico que a gente não percebe. Por isso a gente fica muito tempo, né? A quantidade de horas que se perde. Ele dá até o exemplo do cidadão americano, mas que a gente não deve ser muito diferente. E o tempo passivo que a gente fica na tela recebendo a informação, ele não só interfere na gente ter menos autonomia e menos agência na nossa vida, como a gente tem uma involução, porque todo o nosso mecanismo de cognição, ele precisa ser estimulado de uma forma saudável. O mesmo acontece com as emoções, porque é um sistema, né? Emoção, cognição, um interfere no outro, o que você pensa, você sente, o que você sente gera um pensamento, mas, de fato, se a gente fica restrito a só receber informação, a gente vai ficando com os nossos circuitos neurais, vamos falar do ponto de vista da neurociência, que é o que ele traz, a gente vai tendo, assim, os circuitos vão ficando adormecidos. Está usando até a expressão hoje cérebro podre relativo a essa passividade da gente só receber e usar muito essa agência, o poder de escolha, atuar com decisão, sempre tem uma escolha melhor que a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não ficar refém dessa atenção capturada. Eu costumo sempre dizer, a atenção, ela é o maior bem que a gente pode dar para outra pessoa e para nós mesmos. E mindfulness, atenção plena, é justamente a atenção que a gente dá para a gente.
Então, vamos pensar em 20 minutos por dia, que seria o ideal. Quem começa mais devagar, com menos tempo. Mas o que são 20 minutos? Um dia inteiro, até comparado com o que a gente fica capturado. E na hora da meditação, a gente é totalmente ativo, por isso que ela se chama atenção plena. A gente deixou de ter atenção, a gente deixou de vigiar a nossa atenção, a gente foi capturado por pensamentos. Então, é uma prática que ela combate essa atenção capturada, que vai não só tirando o nosso poder de atuar na nossa própria vida, nossa autoagência, como também nos tornando muito elementares do ponto de vista cognitivo. A gente usa muito pouco o mecanismo para ser receptor de propaganda de internet, ou mesmo de entretenimento de internet. É gostoso, ok, a gente ri, mas e aí? O que a nossa vida muda? O que a gente consegue transformar em relação a isso? O que a gente consegue criar? Né? A gente não cria, a gente recebe e fica ali, passivo. Né? Então, para a gente ter atenção nisso. Né? E tem até um estudo que ele cita aqui, que é um estudo de rato, né? Que eles são treinados a puxar um determinado pino 3 vezes para obter alimento. Imagina se esse número se torna aleatório. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 7, pode ser 15. É perturbador, lógico, né? E o rato percebe, então, ele se dá conta de que quanto mais rápido, quanto mais ele correr, quanto mais ele ficar puxando e tentando, mais ele vai conseguir, com a rapidez e com a intensidade, receber a recompensa. Então, a gente está fazendo um pouco isso também. Né? Quanto mais a gente vê, a gente acha que vai conseguir aquilo que está faltando. E a saliência, que é um tema que a gente viu um pouquinho antes, no capítulo 2, né, a gente vai criando um circuito de ativação no cérebro complicado, que se assemelha ao vício de drogas, que se assemelha a jogos. Eu começo a ter a minha atenção manipulada. Eu perco completamente o meu poder de direcionar a atenção para onde a gente quer, que seria a base de mindfulness como reguladora de emoção. Direcionar a atenção para onde eu determino, naqueles poucos minutos, e ficar ali. E a recompensa tem. Inclusive, em muito pouco tempo, a meditação ela traz a recompensa, porque a gente vai percebendo, ainda que de forma muito sutil no começo, que é gostoso estar ali no silêncio. É restaurador, é um ufa. Eu costumo falar que é um ufa. Um ufa do quê? Da gente mesmo, da nossa correria, das nossas imposições de compromissos, das nossas expectativas. E o bem-estar, ele vem dessa pausa. A máquina precisa parar, a nossa mente precisa parar. E o que a gente ganha com essa pausa também é a gente ter essa ingerência, então, na atenção, para ela ser seletiva, dela não ficar sendo capturada aleatoriamente. E, por exemplo, um adolescente que tem a sua atenção capturada, concorda que é muito difícil para ele estabelecer essa seletividade, de determinar um critério que agora está muito, que eu não devo fazer isso, porque a gente é capturado de uma maneira que a gente não percebe. Se para o adulto já, que nem pegou isso desde que nasceu, da internet, a gente se vê capturado com muita facilidade. Imagina um adolescente que já cresceu na vigência da internet, como é que ele vai ter esse critério de estabelecer essa seletividade? Né? Tem muito menos recurso para
tomar decisão consciente e redirecionar a atenção dele. Aí ele vai falar um pouco da autoagência e do automatismo, que seria o contrário, então, da autoagência, né? Que se a gente não conduzir e redirecionar a nossa atenção conscientemente para onde a gente quer, o nosso poder de autoagência, ele despenca. E toda vez que a gente deixa de exercer o poder de dirigir, de conduzir, de selecionar, toda vez que a gente não tem esse critério, a gente tende a fazer o quê? A voltar para padrão. A gente já falou aqui também que o cérebro gosta do que é familiar, o cérebro gosta do que é conhecido. Então, se a gente não conduzir, se a gente não escolher, se a gente não selecionar, a gente vai estar sendo escolhido, estar sendo direcionado. Porque a gente não sabe muito bem quem está por trás desse sistema todo da internet, mas o fato é que tem mentes ali que planejaram a nossa capturação, né? Inclusive, eu fico pensando na inteligência artificial, né, no próprio chat GPT, que a gente acaba usando. Eu uso muito pouco, eu usei pouquíssimas vezes, mas é impressionante, né? Quem que seleciona aquelas informações para aquela resposta? Quem está por trás dessa inteligência e sob que critérios aquela resposta chega? Né? Além do que, se a gente se entregar muito a isso, a gente também deixa de exercitar os nossos neurônios, os nossos recursos cognitivos, e a gente vai ficando preguiçoso internamente, emburrecendo mesmo, porque por falta de uso, simplesmente assim. É complicado isso daí, né? E pensar que precisa ter uma regulação, uma lei, mas quem vai bancar isso, né? Porque quem está por trás disso são big techs. Então, qual é o governo? Qual é o país? E o automatismo é quando a gente repete e reage negativamente a um determinado estímulo. Então, é uma função automática, é uma função animal, que não exige recurso cognitivo, basicamente, é instintivo. Esse automatismo, ele fortalece os sinais físicos, emocionais e mentais desse padrão de voltar para o que a gente conhece, de voltar para o que não vai exigir esforço, de voltar para um lugar onde é muito difícil a gente superar, porque a gente quer ficar ali no quentinho, no morninho, a gente não quer dar o salto para poder conquistar, que exige um certo desconforto, sempre, né? Então, com isso, com esses automatismos todos, com essa passividade toda, as nossas mentes se adaptam às atividades automaticamente sem que a gente perceba. E a gente perde a oportunidade de escolha. O nosso cérebro para de acreditar em mudanças. Né? Eu fico pensando assim, hoje, estando tudo tão pronto assim, vou pegar o adolescente porque ele já tem uma trajetória aí, desse sistema de internet, de rede social. Se está tudo tão pronto, se tem tanta inteligência propondo coisas, por que eu vou parar para pensar em algo inteligente? Eu vou querer ser mais inteligente que a inteligência artificial? Então dá uma espécie de desistência. É muito triste isso, porque na medida que eu deixo de acreditar, eu deixo de tentar. Então é sério isso, né? E com isso vai a sensação da gente ter perdido o nosso potencial, embora a gente não perca, né? Com relação a isso, o nosso cérebro é plástico, basta a gente começar a estimular, e a meditação aqui propondo, então, o próprio autor, a meditação propõe esse estímulo, né? Da gente se conectar com aquilo que existe lá, com a nossa fonte criadora.
e não se deixar ficar só na base do automatismo, né? Eu penso também no exemplo, né, de receber informações dos algoritmos, né, algoritmizadas, né, que enfraquece o nosso poder de escolha, né? As funções executivas, que são aquelas funções mais elaboradas do ser humano adulto, de prospectar, retrospectar, de tomar decisão, avaliar sob diferentes critérios, isso tudo são as funções executivas. Elas vão deixando de existir e as soluções vão sendo recebidas e não criadas. Complicado. Então vamos seguir aqui. Ele também vai falar de como funciona a agência do ponto de vista interno, né? Como é que a gente sente essa agência. E, na verdade, é um sentimento de estar no banco do condutor, ele dá o exemplo. A gente não tem direcionamento das nossas vontades. Na agência, por outro lado, a gente tem uma cognição alta, né? As funções mentais superiores de aprender, refletir, lembrar, raciocinar e manter o foco, elas estão ali sendo exercitadas, sendo treinadas, sendo usadas, né? E esse sentido de agência é construído pelo cérebro através de combinações e pistas das experiências que a gente vive. Agora, imagina você ter uma experiência toda passiva, né? toda receptiva, mas não condutora. É uma coisa que o cérebro ele vai ficando podre mesmo, né? Uma palavra feia, mas que tem usado o apodrecimento do cérebro para esses exemplos na neurociência. O cérebro sempre analisa, né, se as nossas ações dão resultados e ressoam no mundo, e usam esses dados para saber se temos agência na situação, se temos condição de agir. E por isso a importância da gente se ater nisso, né? A história que o nosso cérebro conta para a gente sobre a nossa experiência. Esse é o sentido da agência. E se a história é contada é de que a gente não tem poder de realizar, que as dificuldades na vida a gente não se vê em condição de superar, a gente perde o ânimo de tentar. Como é importante a gente fazer o percurso inverso da crença limitante e trabalhar no nosso poder de criar, né? Isso a gente tem, está dentro de nós. A profundidade e o sentido desse poder interior, que então está dentro de nós, em suma, é a história que contamos para nós sobre a nossa capacidade de expressar esse poder. E a gente tem que ir em direção a buscar justamente essa história ser bem contada. Eu sempre falo aqui em impecabilidade de atenção, impecabilidade de pensamento, porque onde a gente bota a nossa atenção é que cresce as coisas, né? Que tipo de palavras eu estou usando na minha direção? Que tipo de histórias eu estou contando para mim? São histórias derrotistas, são histórias de autocrítica, são histórias... eu estou cultivando a minha crença limitante ou eu estou buscando as atividades e uma atmosfera mental dos meus próprios pensamentos que são construtivos? Isso a gente tem que sempre estar buscando, né? Responder essas questões. A crença limitante limita a agência. A gente perde a autonomia de decidir sobre a nossa própria vida. E alimentamos a crença de que a gente não é capaz. Isso é muito triste, porque a gente é. Então, acreditar que a gente é capaz de agir na direção dos nossos objetivos é uma crença de funcionalidade, de eficácia, de autoeficácia,
É mais importante a gente acreditar na nossa autoeficácia do que realmente a capacidade que o ser humano tem. Então, a capacidade seria um QI elevadíssimo, que durante muito tempo perseguiu-se, né, e valorizou-se tanto, mas se eu não tenho esse motor, essa força interna de acreditar, não adianta eu ter um QI elevadíssimo. É mais importante eu ter um conjunto de crenças de acreditar que eu posso. Alguns com mais esforço, outros com menos, mas uma vez que a gente acredita, a gente bota o pé na estrada em direção àquilo. E o contrário é se a gente não acredita, a gente não bota pé nenhum, a gente não sai do lugar, não tem superação. Né? E quando a gente acredita, então, é capaz de agir na nossa direção, isso otimiza a manifestação, que é o tema do livro. Cria e estimula redes neurais para trabalhar naquela direção. Então, isso é tanto para a manifestação de uma intenção muito grandiosa, né? Geralmente querer alguma coisa, um carro, uma casa, um emprego, mas quando a gente pensa na manifestação como querer se aproximar daquilo que a gente deseja, acredita e valoriza, é um estímulo à crença positiva. É exatamente quando eu me coloco em posição de falar, isso pode dar certo e eu vou tentar. Né? Então, até para fazer a prática da manifestação, a gente precisa ter um conjunto de crenças, de acreditar. Também tem uma outra coisa, que os estímulos sensoriais desagradáveis, eles encontram solo fértil no nosso cérebro. É aquela velha história do cérebro ser um velcro para o que é desagradável e um teflon para o que é agradável, né? Tem uma atração aí. E a forma como a gente responde a esses estímulos desagradáveis, eles fazem a diferença. Não é exatamente a situação, né? Sempre nas linhas teóricas em psicologia tem algo desse tipo. O importante não são os fatos, mas como você lida com eles. E uma coisa que na meditação é muito importante é que a gente não deve evitar o desagradável. A gente deve ter consciência daquilo que está acontecendo como é, porque a prática própria da meditação é isso, né? A gente o tempo todo fazer leitura de realidade como é, sem tirar nem pôr. Então a gente tem que ir de encontro à realidade como ela é. É o primeiro passo, inclusive, para a gente enfrentar as coisas, né? Então, evitar e tentar se afastar desses estímulos desagradáveis, eles ficam mais salientes. Esse é um problema. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses estímulos desagradáveis no sentido de ter a calma e a tranquilidade suficiente para escolher a melhor resposta. O impulso natural é fugir, é escapar do que é desagradável. E aí a gente não só não resolve o problema, como a gente alimenta o problema. A gente vai ficando cada vez menos, com menos autoagência, né, para poder superar. E a gente manda essa mensagem. Então, esse impulso de escapar, ele deve ser substituído por permanecer no desagradável. Parece uma coisa absurda, mas vocês vão me entender. O tempo suficiente para que ele se transforme e dissolva. Então, parece assustador para muita gente, por exemplo, a meditação, se você se vê com silêncio, né? Então parece que a angústia fica maior, parece que a ansiedade fica maior, a depressão fica maior, ou seja lá o que for que está te incomodando, te deixando com sensação desagradável.
Mas o fato é ao contrário, quando a gente para, um primeiro momento ele pode ser assustador por automatismo, mas logo na sequência, a gente, botando a nossa atenção naquilo que é desagradável, sabe o que a gente cessa? A gente cessa as nossas construções mentais de medo e preocupação. E isso é mais do que 50% do desagradável ou do dolorido. Então, o próprio estudo do Kabat-Zinn, que é o que cunhou o termo mindfulness, trouxe esse primeiro estudo dele, é sobre dor. Então, como é que você vai meditar na dor, sobre a dor, com a dor? Parece a mesma coisa, parece que a dor vai aumentar, o desconforto vai aumentar. Mas o que ele conseguiu provar num estudo glorioso, né, que dá frutos até hoje, desde 70, por causa do protocolo que ele criou, é que quando você leva a atenção para a dor, você fica só com ela e elimina o medo dela. O medo dela diz respeito a ela aumentar, o medo dela diz respeito às fantasias que você cria na sua mente em relação àquela dor. E quando você elimina as historinhas que a gente conta para a gente mesmo, você fica só com a dor, que é muito menor do que esse combo de medo, entende? Então, esse é um ponto muito importante. A gente poder encarar o desconforto para poder superar o desconforto. E aí ele vai trazer uma questão da meditação em relação a desfixação, meditação e desfixação, porque a prática da meditação, ela nos torna hábeis para a gente reconhecer o nosso condicionamento. Todos nós somos condicionados. Então, imagine condicionamento como aquele conjunto de crenças, limitantes ou não, nosso conjunto de valores, o que a gente acredita, o que a gente considera certo ou errado. Isso é fruto da nossa existência e das influências que a gente recebeu. E a gente, então, é condicionado a agir dentro dessa forma. A gente não percebe o quanto que a gente é condicionado. E o mais importante que a meditação traz de uma maneira privilegiada é a gente conseguir distinguir o condicionamento negativo, aquilo que a gente mesmo colabora para ser ruim, e trazer isso para a nossa consciência interior, que seria o poder de se soltar do condicionamento, que é isso que a gente faz na prática, quando a gente não quer conversar com os pensamentos, é com esse padrão de pensamento que a gente tem condicionado, fixado, né? Que a gente faz a gente pensar na mesma forma, né? Que eu falo, é uma forma que a gente poderia falar uma matriz de pensamento, e tem inúmeras formas de resolver as questões além disso. E é isso que a meditação traz, essa desfixação. É coisa que as terapias também buscam. Tirar você daquele sistema condicionado que faz você errar sempre no mesmo lugar, repetir as coisas, sobretudo disfuncionais, que te fazem sofrer. Isso é porque você não está vendo que você está agindo de forma fixada e condicionada. Então, a meditação nos dá esse poder. Então, meditar cumpre a função de desidentificar. Enquanto a gente pratica, a gente tem a única função na prática é manter a atenção para a gente não se misturar com os nossos pensamentos. Porque uma vez que a gente se mistura com os nossos pensamentos, a gente começa a construir história com eles. E aí tem todo o condicionamento no pacote, né? E o meditador, ele até pode, em situações do dia a dia, claro, se identificar com quando foi provocado e agir de forma condicionada, mas imediatamente ele toma consciência e fala, opa, eu não preciso agir dessa forma, eu não preciso permanecer nesse condicionamento. Eu tenho aqui espaço de liberdade, né, que eu posso usar a meu favor, no caso, né? E
Aí ele vai falar de um tema que eu mesma gosto muito, porque eu dei muito tempo aula de psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, a metacognição, né? Então, a metacognição é a gente se colocar fora da situação, das nossas mentes, olhar para os nossos processos mentais, apenas observando. Então, quem medita sabe que esse é o próprio processo de meditar. Porque o pensamento ele não deixa de tentar nos estimular a conversar com ele. Ele permanece durante toda a prática da meditação. Mas a gente vai sempre observar, notar e deixar ir. Observar, notar e deixar ir. A gente não vai se misturar nem criar história com eles. Com isso, a gente ganha a metacognição, que é essa capacidade de observar os nossos próprios processos mentais sem se misturar a eles. Mas o que isso tem a ver com aumentar a inteligência, que seria a metacognição, né? Então, a primeira chave é transformar a relação com o desconforto através da consciência dos nossos pensamentos e trabalhar com eles. Para eu ter a consciência dos meus pensamentos, eu não posso estar grudada neles. Porque se eu estou grudada neles, eu sou aquela realidade, eu não crio ponto de reflexão. E a segunda chave é aprender a reconhecer os nossos fluxos mentais sem nos tornar demasiadamente identificados. Solta a linha. Então, quando a nossa atenção se desprende do pensamento, mas se você não está pensando, você está fazendo o quê? Você está usando todos os seus sentidos para saber que você está presente. Né? Você está usando, por exemplo, as sensações táteis do corpo, você está usando as sensações da respiração. Sempre está ligado ao sentido, ao que a gente percebe, a percepção dos sentidos, e não na reflexão. Tá? E quando a nossa atenção se desprende, então, do pensamento, a gente passa a ter mais liberdade para direcionar a nossa atenção para o nosso objetivo, senão a gente fica preso lá. Né? Então, essa parte do drama, em relação aos benefícios da meditação, no caso, a ausência deles, é a coisa que mais marcou a minha vida pós-meditação. Eu realmente me considerava uma pessoa muito dramática, os meus problemas escalavam para um lugar assim muito terrível, muito exagerado, muito cheio de medo, muito ameaçado, muito irado, muito indignado, né? E a meditação, ela foi tirando esses excessos. E eu fui ficando só com o problema em si. Né? Eu estava até falando com um amigo meu recentemente, que é meditador, e eu falei para ele, olha, Nelsinho, uma coisa que eu realmente, se eu pudesse resumir, o que a meditação fez de mudança transversal na minha vida, é ter me tornado menos dramática. Né? Então, eu acolho no sentido de reconhecer e ter consciência daquilo que não está bom, não deu certo e é um desafio. E eu procuro me ver de frente para ele sem o drama, sem criar as historinhas exageradas. Né? E aí fica muito mais fácil você lidar com o problema. Fica muito mais viável, fica muito mais... você tem muito mais possibilidade de pensar, inclusive. Né? Então, a metacognição, finalmente, é o pensar sobre o pensar. A gente realmente não é o nosso pensamento, isso fica claro para qualquer meditador. E o pensar sobre o pensar é você poder observar como se fosse ali um drone. Né? A imagem do drone é um bom exemplo, porque você está observando como que a tua máquina de processar a realidade, de pensar, de agir, como é que ela está acontecendo do alto, com uma visão ampla. E aí você poder fazer os ajustes. E aí você poder trazer
essa inteligência ampliada, né? E a próxima coisa, então, que ele vai falar, dando sequência à metacognição, é um contraponto entre ser vítima e o poder de agência, né, que seriam antagônicos a princípio, né? Em sistemas de luta, fuga e bloqueio, a sensação de vítima brota. Então, quando eu me desespero, quando eu me estresso profundamente, eu sou tomada por pensamentos negativos. E isso consome o meu poder de agência, o meu poder de tomar decisão, de fazer escolhas, de raciocinar com clareza, né? E a negatividade está ligada a medo e ameaça. Então, o impulso da gente se prender à negatividade, que a gente já viu que o cérebro tem esse impulso, então a gente vai ter que fazer uma força equivalente para poder esse impulso não ficar predominante na nossa vida. Senão a gente está fadada a ser infeliz. É um preço alto, né? Então, o impulso que nos prende à negatividade, ele é grande, mas por isso que a gente precisa cultivar nossos estados mentais saudáveis, sob pena da gente ser engolido pela negatividade. E como que a gente cultiva os nossos estados mentais saudáveis? Novamente com a meditação. Lá vai a Viviane, você só fala em meditação, mas aí eu estou trazendo a visão do autor, mais da neurociência. E a gente conseguir calma, se a gente parar para pensar, em quantas mais situações, o que ferramentas a mais a gente tem para estabelecer a calma? Vocês conhecem? Né? Talvez uma viagem, talvez tomar remédio, sem dúvida, mas a outra ação para a gente estabelecer essa calma, essa organização interna é a meditação. Dominar a nossa mente, dominar o macaco maluco que fica pulando para lá e para cá, o cavalo selvagem que às vezes nos leva para lugares horríveis e a gente acha que está dominado, né? Então, realmente, né, a meditação é primorosa. E ele vai chamar a atenção que a gente tem que ter um cuidado especial para a gente não se estressar à toa, né? O estresse faz parte da vida, mas vamos escolher nossas batalhas de estresse para não ficar o tempo todo liberando esses hormônios do estresse, né? E para a gente lidar com o estresse, o que ele diz é que a gente tem que recuar, que a gente tem que parar e que a gente tem que observar, que seria o próprio movimento da metacognição. Observar, sem se misturar, a situação que está causando o estresse. E embora pareça contraintuitivo, porque a gente estressado dá vontade de correr, fugir, pular, gritar, né? O fato é que direcionar nossa consciência para pensamentos e só observar os pensamentos, isso funciona. A gente recupera o comando, né? Na meditação é fácil ver o nosso próprio pensamento objetivamente. Isso aí todo mundo que já meditou uma semana na vida sabe do que eu estou falando, né? E nos permite quando a gente está nesse momento da meditação, o drama ele se dissolve naturalmente, fica só o problema. Isso permite que aquele pequeno espaço entre o estímulo do estresse e a resposta que a gente vai dar ao estresse, ela seja mais efetiva e não destrutiva, e não para complicar ainda mais a situação, né? O estresse nos liga ao medo, que aciona o modo de sobrevivência, seria essa equação, que limita a cognição, a gente fica burro, não consegue pensar direito. E a gente tenta fugir da situação, né? Então, vamos escolher as nossas batalhas para a gente não tomar tanto tempo com qualquer situação estressora e nos bombardear com esses hormônios de desassossego, como a
o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. E ele vai dizer que cada dia é uma oportunidade para a gente mudar. A ruminação é uma coisa extremamente perturbadora, é disfuncional, porque o esforço e o cansaço que ela nos causa não é compatível com o que ela nos entrega, porque ela nos entrega praticamente o cansaço e a limitação. E então a gente precisa furar a bolha da agitação. Primeiro ponto para quem quer aprender a meditar. Eu mesma não ensino só um tipo, eu ensino 4, mas o principal é a gente saber se acalmar. Sem se acalmar, a gente não faz loving kindness, sem se acalmar, a gente não acessa compaixão e autocompaixão, sem se acalmar, a gente não acessa a meditação da manifestação. A gente tem que criar um ambiente dentro de nós. Imagina aí o cérebro, mas imagina o psiquismo, né, o pensamento e a emoção alinhado. A gente precisa estar numa atmosfera de calma para a gente poder prospectar, que seria o que a gente quer, a nossa intenção. E com lucidez, mas também com confiança, com poder de agência. Então a gente chega aqui ao final desse capítulo 3, o primeiro passo do livro, que são 6 passos. Então eu vou deixar a meditação do primeiro passo, é uma meditação que é também um exercício para a gente treinar esse nosso poder de agência, de ser o condutor da nossa própria vida, de atuar na nossa direção, em nosso benefício, não atuar para aumentar o caos na nossa vida. Então, eu vou deixar essa prática para vocês no YouTube e eu espero que ajude vocês a percorrer esse caminho do livro. A gente começa com o primeiro passo da manifestação e a gente segue com os outros 5 passos. Tá? Então, que tenham todos um ótimo dia nesse fim de semana de feriado e namastê.